E aí, pessoal? How you doing? Vamos olhar então hoje um pouco sobre as diferenças entre think of e think about. Bom, primeiramente a tradução literal dessas expressões pode ser acha, pensa sobre, a respeito de, acha de, pensa de, certo? Então vejamos primeiro think of. Think of é utilizado para expressar opiniões mais espontâneas, juízos mais rápidos, julgamentos mais irrefletidos quando comparado às finalidades de think about, certo? Além disso, ela se associa ao simples resgate da memória, a associações a algo ou alguém do passado, se associa também à produção de ideias criativas e a associações mentais automáticas. Mas como é isso? Vamos ver em exemplo, certo? Opiniões espontâneas. Por exemplo, what do you think of the color of this fridge? What do you think of the color of this fridge? A pergunta é a respeito de uma cor, de uma preferência. Então não é nenhuma pergunta sobre os motivos da preferência, certo? What do you think of my new car? What do you think ou what do they think of my new car? O que eles pensam a respeito do meu novo carro, certo? Tudo isso no sentido de pedir uma opinião rápida e mais direta quando comparadas àquelas do think about. Produção de ideias criativas. Quando, por exemplo, can you think of a solution for this problem? Can you think of a solution for this problem? Você pode pensar a respeito ou sobre uma solução para esse problema? O think of está pedindo, portanto, uma ideia criativa, uma ideia rápida, uma sugestão rápida, nada muito elaborado. Think of associa a velocidade, certo? De resposta. Juízos mais rápidos. Por exemplo, what do you think of this movie? Tu tá ali, não sei, antigamente tinha locadora, né? Hoje, talvez, passando ali no Netflix, tu possa perguntar, what do you think of this movie? Então você está pedindo uma opinião curta, entendeu? No geral, ele é bom, ele não é bom. Algo não muito elaborado. O resgate de memória, ele vem, por exemplo, quando tu tenta lembrar alguma coisa e tem sucesso ou não, certo? Por exemplo, I can't think of his name right now. I can't think of his name right now. O falante tenta lembrar de algo que não consegue, certo? Eu não consigo me lembrar do nome dele agora, certo? E associações mais automáticas, como que são? Por exemplo, when I think of summer, I think of the beach. When I think of summer, I think of the beach. Quando eu penso no verão, eu penso na praia, certo? When I think of Italy, I think of pizza. When I think of Italy, I think of pizza. Quando eu penso na Itália, eu penso em pizza. Então, essas associações mentais automáticas também são feitas a partir do think of. Agora a gente pode dar uma olhada no think about. O think about ele é utilizado quando se exige uma maior reflexão, uma ponderação mais elaborada, considerações mais cuidadosamente proferidas, certo? Ela pode ser usada para quando a gente quando a gente quer falar sobre processo mental contínuo. Por exemplo, I am thinking about changing my job. I am thinking about changing my job. Ok? Aqui o about, por ser uma preposition, ele exige a transformação do verbo em substantivo. De qualquer forma, quando a gente tem a voz passiva aqui, o ing, a gente pode usar o about, certo? Ponderações de prós e contras. Por exemplo, think about what you just said. Think about what you just said. Pense a respeito daquilo que você disse. Apenas pense a respeito daquilo que tu disse. Pondere a respeito das coisas que tu falou, certo?
Reflexões mais profundas. Por exemplo, have you thought about your future? Have you thought about your future? Você pensou ou pensou sobre o seu futuro, a respeito do seu futuro, certo? É uma reflexão mais profunda, certo? Considerações mais sérias. She always thinks about others before herself. She always thinks about others before herself. Certo, pessoal. Aqui foram os exercíciozinhos que eu estava passando para um aluno que não fazem parte dessa aula. De qualquer maneira, eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí nessa redefinição do uso do think of e do think about. E a gente pode fazer uma revisãozinha, então, o think of para opiniões mais espontâneas, associa a resgate de memória simples, a produção de ideias criativas e associações mentais, do tipo of. O think about, quando se exige uma reflexão maior, uma ponderação mais cuidadosa e considerações mais refletidas, certo? Vamos agora dar uma olhada nos exercícios que a gente pode fazer. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nesses exercíciozinhos aqui. I often my family when I am far. I often think about. Ou seja, ele sempre pensa na família dele quando ele está fora, certo? Ele lembra da família dele quando ele está fora, certo? Agora, como é frequentemente, eu iria de think about, certo? Can you any examples to explain this? Can you think of any examples to explain this? Aqui sim, se exige alguns exemplos, então se exige algo não muito refletido, certo? São exemplos que são rapidamente proferidos. She didn't the risks before investing. She didn't the risks before investing. Ela não pensou nos riscos antes de investir. She didn't think about the risks before investing, certo? Ela não refletiu muito sobre os riscos antes de investir. What do you think of? Think about the new restaurant. What do you think of? Seria aqui o mais apropriado. O que você pensa do novo restaurante? Certo? Não me parece ser uma opinião tão elaborada o que ele está perguntando. I am thinking of think about learning a new language. I am think of learning a new language. Porque aqui a impressão é de que se bem que como tem ing, né? I am thinking about. Porque aí sim, aqui tem noção de segmento, né? Então eu estou pensando em aprender uma nova língua. Vamos ver as respostas? As respostas. I often think of my family when I'm far away. Realmente como a frequência deu uma ideia de reflexão. E também aqui tem a ideia de memorização, né? Então a rememoração é think of. Can you think of any examples, como eu disse? She didn't think about the risks, como eu disse. What do you think of the new restaurant, como eu disse? I am thinking of learning a new English. Tá, então aqui o ing, a ideia de constância não trouxe à tona o think about. Então fica uma ideia vaga de necessidade de aprendizagem de uma nova língua, certo? I am thinking of learning a new language. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Isso aqui precisa de um pouquinho de prática também, né? Mas as ideias gerais são essas aí, tá bom? Eu agradeço a vocês por mais essa oportunidade e até o próximo vídeo.
See you soon, guys.